Um vídeo rápido, não prolongando muito, como eu nunca gosto muito de prolongar o assuntos em questões, isso me deixa um pouco redundante em fala. Eu não sei se é essa palavra, redundante, mas então, hoje vamos falar de metal, ou talvez não metal, ou respeito à falta dele, fica muito a critério como isso é interpretado. Temos eu, Paulo, Coffee and the Love, ultimamente tenho falado muito sobre jogatinas, tigrinho, bets e tal. São coisas que eu particularmente não tenho aderência, não simpatizo, não, enfim, digo simplesmente não e creio que não é o não e sim são o suficiente para o respeito. A partir do momento que isso é excedido, ser temido não é nenhuma cogitação, tem que ser um fato. Mas ainda assim, como tenho mostrado ultimamente, isso que parte de músicas como funk, o sertanejo, às vezes pura, falando sobre casas chinesas, já disse sobre algumas pessoas que perderam com isso, já disse também que parte de dentro de uma direita, particularmente. Eu não sou uma pessoa que aponta o dedo ou faço calúnias. Digo sobre Rivaldo Oliveira e ninguém nunca disse você está mentindo, isso é conversa fiada ou coisas do tipo. E creio que um simples não que eu digo seria suficiente para que não estar sempre no mesmo assunto, sempre tentando insultar, invadir, ou essas coisas, não é? Tenho o meu apreço pró em armas, dificilmente quando estou no meio banger ou algo esse assunto surge. Às vezes surge um fã de metal de 15 anos dizendo que teve o sonho de ser militar, ou tem, ou pró-armas, ou aviões, coisas do tipo, coisas da engenharia, coisas comuns no heavy metal. Mas, enfim. E fora disso, é quando ele entra nos insultando, cheio de perfis falsos, coisas ofensivas, asquerosas com as quebradas dele, falsos ou não, é rastreável, identificável. O instrutor de tiro do Clube ATA, chamado João, ele é um cordioso a ele. É um cordioso a essas coisas, né? Claro que então eu mal dou o diálogo lá dentro porque ele quer grudar em tudo e fora ele entra disfarçado. É uma pessoa que diz que eu não sei falar muito português. Eu perguntei para ele, você quer o português? Em claro, qual é a questão comigo? Qual é a fita, maluco? Se não é nenhuma, some, porque aí se encolhe. Do jeito que ele trata as pessoas como criança, se ele não está entendendo o meu português, o outro lado da rua tem uma escola, ele e o Rivaldo pode dar a mão e ir lá estudar um pouco, porque são os únicos que não entendem. E o Júnior Aprilante, claro, ele é um cobra
um cobra rastejando por tudo, alguém que não merece nem voz, fala, apenas descarta. Mas, enfim, fizeram essa sociedade. E a ofensa ao heavy metal, à sociedade, não sei como a própria comunidade banger heavy metal lida com isso. Não sei se vocês recebem esses enxames de coisas, ou insultos, ou enfim, qualquer coisa do tipo, que é ditada pelo instrutor João. Na verdade, os seus atiradores, eles são somente impulsivos a tudo. Somente uma boa bordoada neles, que coloca eles no lugar deles. Como vocês estão vendo, parecem até bandidos alguns deles, muitos na verdade, e usam os perfis falsos. Creio que esse português é o plausível a ele para que ele consiga ter uma dominância. Dominância ele tem nele, nos atiradores dele, lá no Tijuco, bem separado e dividido de mim, sem ideia, sem absolutamente nada. Se ele tiver alguma dúvida sobre isso, eu disse para ele, a gente pode falar cara a cara, diretamente, preto no branco, mas creio que não, então a federal deve falar com ele, não faço ideia. Só sei que o cara é um estúpido lidando com gente mais estúpida que ele, um puta de um imbecil, e consegue se sentir mais inteligente em cima dos imbecis. E aí vem me ofender, creio que depois ele e o Rivaldo, sabe aquele meme que um dá a mão para o outro e depois com a outra mão um tá dando uma pegadinha no outro, apalpando? Por isso que eu levei alguns socos na parte íntima. Claro que foi uma questão resolvida já, enfim, que não ficou impune ou injusta, mas é com isso que vocês estão vendo que eu tenho lidado quando eles veem a gente socializar e ter um bom diálogo. Para eles, muitos que têm um bom diálogo talvez sejam uns bostas. Para eles eu dou poucas ideias. Se eles são selvagens, eu sou um leão. E a violência é algo que eu não salvo. Costumo dizer que violência gera violência, mas não é uma crítica. É apenas a violência gera violência. É apenas um procede que não é descartável. Mas, de qualquer forma, temos essa questão. Se eles mexem com produtores de funk, produtores de música eletrônica, produtores de música sertaneja, de brega, forró, tecnobrega, samba, pagode, ok, cara. Eu, Paulo Koff, Coffee and the Love, estamos lidando muito ótimo com as coisas de forma independente até o momento, e também muito com um ótimo engajamento no nicho heavy metal. Essa proximidade é uma disputa para colocar lado a lado, mostrar o tigrinho, essas jogatinas, ou simplesmente serem insultivos para mostrar alguma força, algo que não sei. O heavy metal tem 56 anos, é muito bem estruturado mundialmente, não só nacionalmente. E no Brasil também tem o seu nicho à parte, não é uma coisa de esquerda, leis que geram para artistas que são, eu digo, até fracos e pegam milhões e não fazem
uma representação, uma arte de um impacto social relevante, que demonstre uma importância, que gere talvez um assunto politizado que pegue todo o âmbito político, pois quando esses merdas todos eles se reúnem para debater as porras deles, é a partir de algo que eles viram a importância, uma ideia, um assunto, uma questão, então eles entram no senso de bosta deles e fazem alguma coisa. Para mim, essa lei faz o cara pegar milhões do seu cofre público e enfiar no cu aí. Mas, enfim, eu nunca vi o heavy metal fazer isso. De qualquer forma, também nunca vi eles falarem foi com essas questões. E eles adentram mais nos assuntos do pessoal do new metal, do metalcore, do pós-punk, coisas que eles consideram debochadas, algumas mais sensíveis, outras dessas maneiras que são que não parecem um extremo metal. Quando é o extremo metal também tentam algumas coisas, mas é apenas uma guerra que eles querem para, enfim, para mim não faz o menor sentido. Dizem que as minhas palavras, nós somos loucos, enfim, essas palavras não parecem tolas e vãs e loucas para mim. Não vou esticar muito o assunto, não realmente não me sinto nada empolgado em falar certos assuntos, quase nada, porque são sempre assuntos que ficam voltando e se repetindo. É mais sobre mostrar que certos abusos partem desses instrutores policiais, mas enfim, eu estou falando em português para você, João, para você, Aprilante, para você, Rivalda. Não sei se isso parece bunda mole ou se parece a falta do português que sai ofendendo e precisa mostrar que é um animal. Para mim, vocês têm que estar em alguma coleira, não se mostrar um animal que tem a dominância excedendo tudo. Comigo, você arruma um belo soco na boca, perdendo seus dentes, e te encho de coronhada. Não importa se esteja no metal, onde eles mal me veem agir dessa forma, ou em qualquer lugar que vocês quiserem mostrar essa delinquência, esse crime, ou enfim, que já não preciso nem estar falando tanto, porque já está muito mais que à mostra. Mas de qualquer maneira, o instrutor João e a Ata, esses nomes, bom, vocês sabem. E enfim, é só um pequeno vídeo, pois realmente assuntos geopolíticos que não envolvem criminosos ou coisas do tipo, para imbecis como eu, não são totalmente descartáveis, não é? Agora, do que o metal, na verdade, parece carenciado de vozes, não é? Vozes que partem de dentro ou não? Eu creio que não, porque estamos fazendo isso o tempo inteiro. E nunca precisamos falar geopolíticos, políticos, politizados ou neo e o caralho a quatro. Sempre
apolitizados, creio que sempre que soltamos alguma questão musical, alguma questão artística, independente se é no que eu mais me engajo, que é o horror gore, metal movies, ou na Coffin the Love soltando os mas sempre está tendo a sua importância, onde esses imbecis olham e levantam suas pautas dentro dele sem nos incomodar. Agora, um fraco, na verdade, um exemplo. Ontem, em um tweet, eu olhei uma garota falando que o presidente da República não a representa. Eu pensei, legal, ele também não me representa, mas não é pior um político de merda e falar você é meu representante, o que você me representa. O cara, ele é totalmente um parasita, um sanguessuga. Quais são as suas qualidades próprias? Quais são os seus dotes? Quais são as suas vozes quando ele levanta para se mostrar um chefe, alguém de ponta, ou enfim, alguém totalmente desqualificado te sugando? Esse cara me representa. Eu posso fazer uma merda, mas olha lá meu representante. Isso é plausível? Enfim, é o que eu estou dizendo. Ele não me representa, mas políticos, quando vem um assunto e tal, eles de verdade, eles vão representar esse assunto entre eles e fazer os censos. Eu creio que o metal ficou muito bem estruturado assim, com o nosso próprio nicho e com o nosso próprio intelecto. Agora, não acreditar em méritos chega a ser uma tolice. E vir aqui, vou gozar com o pau dos outros. Rapaz do céu, que B.O. que você se arruma comigo, hein, já vai tomar no seu cu. Mas enfim, me equivoquei um pouco, normal, não é emoção, é simplesmente demonstração sem máscaras. Eu creio que eu não carrego muitas máscaras, na verdade nenhuma máscara. Na verdade, se chama saber ser educado quando estão sendo educados e saber dar uma resposta quando alguém quer levar uma com isso. Enfim, mas eu peço sem gentileza alguma já. Não sei, o próprio não vai respeitar isso. Ele respeita quem, João? Rivaldo. E esse aspecto, eles respeitam quem? Se não quando a agressão. Se eles respeitam alguém, eu acho que está na hora, não é? Está na hora de mostrar isso a eles, vocês próprios. Enfim, chega a ser insultivo demais, não só a mim, aos que acompanham Paulo Coffin and the Love, no setor heavy metal, esse setor meio artístico, mas esse sou eu falando como homem, pessoa também, que é o front disso, não é? Mas de qualquer forma, eu creio que sem mais delongas, estamos aí nessas questões de realidade, cotidiano, vidas à parte, também vida pessoal, tem pessoal, posso dizer off, temos o álbum a caminho, temos algumas coisas, alguns projetos nada tal, sendo sim independente, sem leads e essas coisas, mas enfim, é isso aí. Stay metal.